Olá, eu sou a Andressa Fabris e vou contar uma história para você. Nós estamos em Milão, a capital da moda, da arquitetura, do design, onde acontece o Salone del Mobile, principal evento do setor de arquitetura e de design, para contar a história de hoje. É uma história que envolve uma comemoração de 15 anos em que um grupo de profissionais veio para Milão para registrar tudo o que está acontecendo nesta semana da arquitetura e do design. Olá, seja bem-vindo! Hoje nós vamos contar uma história num lugar diferente. A gente está aqui em Milão, na maior feira de design do mundo. São mais de 2.000 empresas aqui expondo em Milão. 300.000 pessoas passando em 5 dias de feira. E a gente está aqui com o André Sartor, que nos trouxe para Milão em comemoração aos 15 anos de escritório de arquitetura, de profissão na arquitetura, dentro da arquitetura. O André vai contar um pouquinho do Conexão Milão 2018 e também um pouco da história dele dentro da arquitetura. André, seja bem-vindo, é um prazer estar aqui em Milão contigo. Prazer é todo meu, a gente está se divertindo horrores aqui, vocês devem estar vendo o movimento de gente passando aqui atrás, mas está muito legal, está muito legal. Prazer é todo meu estar aqui contigo. O que significa comemorar 15 anos de profissão, trazendo os profissionais do escritório aqui para Milão, para essa feira? O que significa para o André e o que significa para a equipe do André vir aqui a Milão? Num primeiro momento a gente estava sempre preocupado em fazer alguma coisa que fosse legal, alguma coisa que fosse diferente, alguma coisa que pudesse realmente marcar esses 15 anos de profissão. Não que 15 anos fosse muito, mas é que nesses 15 anos aconteceu tanta coisa bacana que era legal não deixar passar em branco esse debut, né, na profissão. E aí aconteceu todo um monte de conversas com amigos e a gente acabou pensando numa ideia. E se fizer alguma coisa impossível de acontecer? E foi aí que aconteceu a Conexão Milão. André, 15 anos não é muito, né? Parece pouco para um profissional. Mas nesse trabalho de fazer o Conexão Milão, de buscar um jeito de viabilizar esse projeto, provavelmente tu revisitou esses teus 15 anos, né? O que tu encontrou nesse passeio de 15 anos de profissão? Olha, pensando assim em tudo que aconteceu e tudo o trabalho que foi feito para chegar até aqui, eu sempre fico pensando assim que é tudo tão rápido, tão rápido. E claro que com a história tu me pergunta o que eu revisitei, né? O que eu vi, eu consegui mostrar, perceber o quanto esses 15 anos de trabalho, claro que no começo com muito pouco volume, né? Porque ninguém começa no auge, não que eu esteja, mas a conta eu percebi o quanto foi um trabalho tão bem feito a ponto de ter todo o respaldo de tanta gente bacana hoje, que respeita, que eu sempre respeitei,
que respeita o escritório, que percebe os valores do escritório e que foi parceiro e que disse, não, pode contar comigo que eu estou contigo nessa jornada. Por conta, acho, de um trabalho feito de 15 anos. Acho que foi isso que eu consegui rever nesse tempo todo. Como tu mesmo disseste, né? Quem começa, nunca começa com muito trabalho, com muitos projetos. Como é que foi o início do André Sartor profissional? Logo que saiu da faculdade, o que... Eu comecei na Eliane, né? Eu era estagiário, trabalhava na Eliane e no meio da faculdade eu disse que queria trabalhar na Eliane. E eu escolhi a Eliane para trabalhar. Eu não passei por processo seletivo, eu não entreguei meu currículo. Eu disse, eu vou trabalhar na Eliane. E eu ligava todo santo dia, durante 3 meses, até que eu consegui uma vaga na Eliane. E aí de estagiário, fiquei lá durante 8 anos e fui de estagiário, logo no primeiro ano de estagiário, a supervisor de merchandising, que era o setor que eu queria trabalhar. Então isso foi muito legal, eu sempre fui muito valorizado dentro da empresa, sempre fui muito respeitado por todos, pela família. Claro que chegou um momento em que eu precisava fazer algo por mim, já tinha feito demais pela empresa e resolvi sair, com todo o apoio da Eliane, claro, e montei o escritório. No começo passei muito trabalho, depois fui convidado pelo Arlon, que é arquiteto, que é super famoso. O Arlon me convidou para trabalhar no escritório, fazer um serviço para ele. E no fim ele acabou, não, então trabalha aqui junto com o escritório. E eu fiquei trabalhando lá também, dividindo as despesas depois, cada um com seus clientes. Até que chegou um momento que eu disse, não, preciso ter um escritório próprio, preciso ter um escritório que trabalhe de um jeito diferente, e aí que surgiu o André Sartor Arquitetos também. Me parece que quem está numa faculdade de arquitetura está com um olhar para a construção ou a decoração, né, o interiores ou a construção de grandes prédios, enfim, edifícios, obras, né? Me parece isso. E o teu olhar durante a faculdade foi para o merchandising de uma indústria. Por quê? O que te atraiu nesse segmento, ou da cerâmica ou industrial? É um trabalho que é mais rápido, é um trabalho que acontece mais rápido, tem começo, meio e fim dentro de um ano. Né? Montando uma padronização de ponto de venda, tu trabalha muito na parte de pesquisa, depois trabalha na parte de desenvolvimento do projeto de ponto de venda, aplica ele acontece rápido. Quando a gente pensa num edifício, ele demora 5, 10 anos para ficar pronto, dependendo do tamanho. Quando a gente pensa no interior de uma casa, para um cliente, enfim, ou mesmo até o interior comercial, que por mais rápido que seja também demora, o merchandising é muito mais rápido, a parte comercial da indústria é mais rápida. E aí que o escritório acabou ficando famoso por conta de atuar no merchandising para Farben, para Anjo. Para Anjo a gente trabalha há 12 anos fazendo merchandising, começo feiras e depois a gente foi fazer a parte de ponto de venda deles. Estamos trabalhando com empresas de São Paulo, segmento de semijoias, para abertura do ponto de venda deles no Brasil. Eles querem agora segmentar para varejo. Então, o escritório tem esse know-how de serviço de merchandising, de trabalho no merchandising, por conta da minha experiência na Eliane. A Eliane me deu essa experiência muito forte. Pode-se dizer que o André Sartor Arquitetos, o escritório André Sartor Arquitetos, uma das especialidades dele é o merchandising, é um dos pontos fortes. A gente divide o escritório hoje em 3 grandes setores. A gente faz o interior, que é comercial e residencial, um predial e condomínios, e um outro que é só comercial e merchandising. Para Anjo, por exemplo, a gente trabalha dentro do escritório fazendo todas as lojas da Anjo no Brasil, visitando todos os clientes da Anjo no Brasil. Então é um trabalho que exige um pouco de dedicação e exige profissionais especializados dentro do escritório para prestar esse tipo de serviço. Como que é o nome do escritório? André Sartor Arquitetos, mas existe toda uma equipe trabalhando junto. Hoje somos em 17. E como é que eu entendo bem, quem presta serviço e quem dá o nome ao negócio muitas vezes exigido, né? Mas precisa de uma equipe para dar conta e para crescer. Mas como é que é transferir esse conhecimento ou associar esse conhecimento do André com a própria equipe? Quando eu pensei em abrir um escritório, quando eu disse, não, preciso ter um escritório próprio, eu nunca quis simplesmente abrir um escritório e ter esse escritório aberto. Tô arrumando meu cabelo. Eu queria ter um escritório aberto de forma comum. Eu queria um escritório que funcionasse de algum jeito diferente. E para isso eu comecei a fazer pesquisas de
como funcionaria. Nessas minhas pesquisas de como funcionaria veio muito da experiência minha e da Eliane. Na Eliane eu atendi arquitetos famosos no Brasil até hoje, Patrícia Anastasiades, Fernanda Marques, João Armentano e por aí afora. Esses arquitetos, por conta das visitas que eu fazia a eles no escritório deles em São Paulo, não me vendiam experiência, mas me davam uma luz de onde eu queria chegar, né? Do tipo de escritório que eu queria ter, da forma com que essas pessoas trabalhavam e tal. Aí eu encontrei uma pessoa que me ajudou muito na minha vida, que é a Cris Barata, e eu conto isso para todo mundo. A Cris Barata, para quem não conhece, é filha da cidade, casada com Alexandre Búrigo, mora uma vida inteira em São Paulo, e eu sempre conto que quem não conhece a Cris Barata, bom, se não conhece, agradeça a ela, porque foi a mulher que trouxe a internet para Criciúma. É verdade. A Cris é ótima. E a Cris trabalha com coaching empresarial, trabalhava na SCUA, em São Paulo na época, e eu comecei, ela era minha cliente, a gente acaba, na minha conta do escritório, a gente sempre fica amigo dos clientes, é consequência, e a Cris começou a trabalhar comigo no sentido de conselho no início, como uma conselheira. E a coisa foi caminhando para a gente montar um modelo de negócio para o funcionamento do escritório, que é um modelo que foge totalmente do padrão de atendimento e de prestação de serviço de escritório de arquitetura. Né? Como que a gente pensa? Para ficar fácil de entender, um trabalho cooperativado. Como que um trabalho cooperativado funciona dentro do escritório de arquitetura, onde os arquitetos são a cara do escritório? Né? Como fazer isso? Como? Então, como? Todo mundo pensa que deve ser fácil, né? Então, às vezes o colega arquiteto me pergunta, André, como é que funciona lá? Eu conto, porque assim, vai fazer para passar trabalho também, né? Então não tem problema nenhum de contar como funciona. A gente fez um esquema onde eu construí o escritório, as pessoas são convidadas a trabalhar lá comigo, não tem espaço aberto, assim, tem que ter algum tipo de afinidade, ter algum tipo de identidade com o escritório. E a pessoa começa a trabalhar no escritório trazendo seus clientes e deixando uma porcentagem desse valor para manutenção de todo o escritório, ou atendendo os meus clientes, me ajudando, porque eu não consigo dar conta sozinho. E aí a gente atende dessa forma. Uma porcentagem desses valores sempre fica retida dentro do escritório. Então o escritório se mantém dessa forma. E o que essa pessoa que chega no escritório tem? Um escritório à disposição, uma equipe parceira, alguém com um pouco mais de experiência, como diz o Edio Castanhel, algum cabelinho branco, uma mechinha branca de cabelo. Uma mechinha branca sempre traz junto um pouquinho de experiência. Então é isso que as pessoas que vão trabalhar comigo no escritório têm, a segurança de que quando tem algum problema, tem alguém ali disposto a ajudar. André, a gente está aqui na Feira de Design, maior evento, a gente está vendo esse pessoal todo passar, isso que a gente está num dos estandes mais calmos, né? A gente escolheu um lugar mais calmo para fazer essa conversa. No próximo bloco, a gente vai conversar um pouco mais com o André sobre o que a gente está vendo aqui na feira. A gente está no segundo dia de feira e a gente não visitou toda a feira ainda, mas já dá para dar uma ideia do que está acontecendo aqui em Milão, na Isalone 2018.
Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Hoje a gente está aqui em Milão, no Salão del Mobile, maior feira de design, arquitetura, decoração do mundo. São mais de 300 mil pessoas passando aqui na feira em 5 dias de evento. E a gente está conversando com o André Sartor um pouco sobre os 15 anos do escritório de arquitetura e também um pouco sobre esse evento. André, antes da gente começar a falar sobre tendências, sobre o que a gente está vendo aqui no evento, eu queria perguntar para ti se relacionamento é uma palavra-chave, porque tu falou assim, todo um cliente lá se transforma em amigo dentro do escritório. É verdade. E me parece que isso é muito presente na arquitetura. Relacionamento é uma palavra-chave? É em todos os sentidos, porque o relacionamento, quando tu tens um bom fornecedor bem relacionado, ele te salva. E quando tu tens um cliente bem relacionado, ele também te salva. Eu sempre falo para o escritório, lá dentro do escritório, eu sempre falo para todo mundo, a conta é simples. É melhor trabalhar com pessoas que tu é amigo ou com pessoas que tu não gosta? A resposta é simples, né? Então é muito mais fácil criar um ciclo de relacionamento com o teu fornecedor, com o teu cliente. Se o teu cliente for amigo, ele vai te indicar para o amigo dele também, que vai virar amigo também, e por aí vai. Então é a palavra-chave, relacionamento. Tanto com o cliente quanto com o fornecedor. Em tudo. André, a gente está aqui na feira, não é a primeira vez, né, que tu vens para a feira. Não. Que diferença, né? Faz quanto tempo que tu vieste a última vez? Eu vim há quase 10 anos. Quase 10 anos eu resolvi vir para a Feira de Milão, todo mundo falava, eu venho de uma história de feiras de cerâmica, de feiras mundiais de cerâmica e nunca tinha participado de feiras de design. Então, quando eu comecei a trabalhar em Criciúma, eu trabalhei por 2 anos e logo depois resolvi fazer a feira, para saber o que era, enfim. E quase 10 anos a gente volta para cá, que é justamente na comemoração dos meus 15 anos de formado, né? De formado, escritório é menos. O que tu sentiu de diferença entre a outra vez que tu vieste e dessa vez? Basicamente a tecnologia, né? A tecnologia entra com tudo em eletrodomésticos, em iluminação, inclusive na produção das peças, na própria entrada da feira, tudo isso mudou, né? Há quase 10 anos era complicado, era crachá, tudo tinha fila, então isso mudou.
Mas se tu me perguntar o que mudou de tendência, aí a resposta é mais ou menos o manifesto da feira, né, que a gente viu junto ontem. A feira tá... pessoas que não conhecem o manifesto da feira ou que não trabalham com design vão pensar o seguinte: nossa, como eu vim a Milão há 2, 3 anos e tá tudo muito igual. Mas é justamente essa proposta, né, de não ter peças muito efêmeras, de não ter peças... Efêmero é descartável, que tu consiga te desfazer. Então muita gente vai vir e vai dizer: nossa, eu me identifico com essa peça porque essa peça tinha na casa da minha avó, porque é um clássico. Ou, nossa, isso já tem em Criciúma e ainda tem aqui. É essa história da revisitação com outras cores, outros materiais, mas tudo muito mais durável. Então é sustentável, não no sentido de que é feito com material reciclado, mas sustentável no sentido de durabilidade e sustentável no sentido de que pode ser reciclado. Então é isso que a gente vê muito hoje aqui. Cores, a gente trabalhou bastante, a gente está conectado com o Pantone vem ali dizendo todo ano uma cor diferente. Essas cores vencem ou elas têm uma continuidade, uma durabilidade também? O que a gente vê muito aqui na feira é que, assim, na moda é muito mais rápido, né? Então a cor é lançada e a moda e decoração trabalham junto. Então a cor é lançada e logo ela já é reproduzida em tecidos e logo ela já vira roupa e vira estampa e dentro de um ano do que se vê de tendência que a Pantone lança e, enfim, outras organizações que trabalham com tendência de cor, eles lançam essas cores e essas cores começam a ser reproduzidas de forma muito rápida na moda. Na arquitetura e decoração isso demora um pouco mais. Então o que a gente vê hoje, e que quem estiver acompanhando no nosso hashtag Conexão Milão vai perceber, é que muitas das cores que eram moda há 3 anos, elas, mas ainda tá na moda, ainda moda, né? Ainda está em alta aqui na feira, ainda é tendência, sim, porque é um ciclo um pouco mais lento. Então tem cores do ano de 2018, cores de 17, cores de 16 e até de 15. A gente vê, claro que elas se mesclam e vão se diluindo e diminuindo com o tempo. Marsala, que era a cor do ano de 2015, Marsala quase não se vê mais, mas ainda tem. Se fosse para destacar uma grande tendência da feira, o que tu observaria? O que a gente percebeu juntos é o latão. O latão, que é um acabamento dourado, né? Um metal dourado, tá muito forte. Tudo tem latão. A gente tem latão em pés de mesas, latão em cadeiras, latão em estrutura metálica, latão em decoração, latão até em acabamento de fogão. Então é muito forte o latão. Isso, mas também continua, isso já vem de um tempo, né? Vai continuar forte. Mas também tem, a gente estava falando de cores ali, também tem muita cor, né? Muita cor, do eletrodoméstico ao tecido, ao luminária, em todos os ambientes tem cor. Se vinha de um tempo onde a Feira de Milão, na época que eu visitei, a Feira de Milão era muito nude, era tudo muito bege, muito sem gracinha. Muito comum, né? E agora não, a gente tem de um tempo pra cá, com essa história, quando se pegou forte, a cor na moda também respingou na arquitetura e decoração, então a gente tem muito isso de cor forte. Claro que ainda tem, né, o básico, e são peças pontuais, não dá pra pensar isso na casa inteira, mas a cor vem com tudo, sim. Eu lembro quando tu comunicou à tua equipe que eles ganhariam uma passagem para vir a Milão, tu falou assim: a gente vai, esse lugar que a gente vai é o sonho de todo arquiteto. O que representa esse evento para um profissional da arquitetura, do design? São outros olhos, né? A gente acaba vendo duas coisas, assim, quem conhece hoje, eu vi pela equipe, pessoas que nunca vieram à feira, o que eu percebi foi: nossa, André, mas como tem coisas que a gente já tem na cidade. A gente está muito bem servido, os nossos lojistas da cidade e da região têm esse primor de procurarem para eles também bons fornecedores. Tanto que tem vários deles aqui, né? Sim, vários deles aqui na feira. A gente encontra vários lojistas aqui, né? Olhando justamente o que tem de novidade para depois comprar do seu fornecedor, do seu importador, para ter esse produto lá o quanto antes. Então tem muita coisa que a gente vê aqui, pode não ser exatamente igual, mas muito parecido, com um design que lembra muito que a gente tem lá na região.
André, obrigada por parar um pouco Já nesse acabou? trabalho. Já acabou. É rápido. Então tá. Muito obrigada por ter parado um pouquinho, dado essa entrevista. Acho legal a gente contar um pouco a história, né, das pessoas que fazem diferença na cidade, que estão envolvidos com a história da arquitetura da cidade, embora uma história bem recente, né? Bem 15 recente. anos é bem jovem É. ainda na profissão. E é legal a gente dar uma olhada, a gente falou Conexão Milão, dá uma olhada no nosso Instagram, André Sartor Arquitetos, dá uma pesquisadinha ali, vocês vão encontrar essa história de como começou, por que começou, quem são os nossos parceiros para a gente estar aqui, porque afinal de contas a gente precisa dos nossos amigos parceiros, então dá uma olhadinha lá no nosso Instagram para ver como é que foi toda essa história do Conexão Milão. Obrigada a você também que nos acompanhou, foi muito bom contar essa história aqui de Milão, a gente vai tentar contar outras histórias daqui e na próxima semana tem mais uma história esperando por você. Até lá!